é um negócio muito louco, é muita Bíblia na cabeça, perdão, Levíticos 37 ao 38, amém, vamos lá, diz a palavra do Senhor a partir da minha Bíblia, vou ler o que está adiante de nós. Esta é a lei do holocausto, trabalhamos de manhã, da oferta de alimentos, trabalhamos de manhã, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e das ofertas da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico. 38, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Feche os olhos comigo. Senhor, fale aos nossos corações de forma poderosa, esclareça sobre nós a tua revelação, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Olha, falamos sobre as duas ofertas do holocausto e ali dos manjares, ou como está colocado ali no verso 37, sobre a dos alimentos ou dos cereais. Então vamos dar continuidade na terceira oferta, que para mim é a predileta, é a melhor de todas, Ione, que é a oferta da expiação dos pecados. No capítulo 3 de Levítico, vai falar para nós que essa oferta é praticamente é o mesmo estilo, o mesmo ato litúrgico, o mesmo procedimento do holocausto. Só que há uma diferença muito grande aqui, que no holocausto não se compartilhava o que era queimado para Deus para com os sacerdotes. Porém, essa oferta para os pecados, essa sim pode ser compartilhada. Então, agora eu consigo não somente entregar ao Senhor, mas é entregar ao Senhor e o Senhor permite que eu coma junto com Ele aquilo que foi oferecido a Ele. Isso simboliza que há uma paz entre Deus e o homem. E é interessante a gente falar disso, porque esse texto para mim é o mais fascinante. O que torna esse sacrifício mais legal, Marilane, não é o fato agora de eu dar uma oferta e eu poder comê-la também. Como dito, se Deus gosta de algo no livro de Levítico, é de churrasco, não é verdade? Porque é carne queimada, é gordura queimada, o cheiro sobe, é uma coisa maravilhosa. Mas uma das coisas que eu acho legal nesse texto é que agora você pode comer com Deus, contemplar e saborear o que é colocado no holocausto. E com isso, trazendo o sinal de que a barreira do pecado foi quebrada. Agora nós podemos estar à mesa com o Senhor. Seria legal se vocês lessem comigo Efésios capítulo de número 2, verso 14, em que Paulo vai dizer: pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separa os judeus dos não-judeus. A ceia derruba qualquer muro de inimizade, qualquer coisa que me impeça de ter paz com Deus, e por isso esse é o melhor sacrifício de todos, em que eu e Deus, em que eu posso sentar à mesa e Deus, com toda a alegria do Salmo 23, Ele vai preparar algo para mim. É Deus que diz: olha, eu quero que você sente à mesa, que eu vou preparar algo para você. Antes, o seu pecado me distanciava de você, eu tinha nojo do seu pecado, mas agora, com o sacrifício do pecado, perdão, você agora está em paz comigo. E meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei se você compreende isso, mas isso é uma alegria surreal. Deus tem paz comigo em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Talvez para você não compreendeu ainda, vou te explicar o porquê que esse para mim é o melhor dos sacrifícios. Veja, é legal quando a gente para pensar que existem muitos crentes que estão com cara fechada. Existem muitas pessoas com Deus que vivem só reclamando da vida, só resmungando das coisas, sempre tem problemas aqui, problemas ali, não que não tenha, de fato tenha, porque a vida é um desafio, mas só coloca tudo de ruim, só aponta tudo de ruim, está tudo péssimo, e a gente esquece a coisa mais fascinante de todas: em Cristo Jesus eu tenho paz com Deus. E por que eu digo que isso é bom? Porque eu não me esqueci do inferno. Eu não me esqueci do inferno. Eu não me esqueci que Cristo veio para nos livrar da ira vindoura.
Eu não me esqueci que quando Pedro ministra a primeira pregação, quando ali o Espírito Santo desce e ele começa a contar, começa a explicar, as pessoas são tomadas de um temor tão grande, de um medo tão grande, que eles perguntam para Pedro: e agora? O que a gente faz depois de tudo que você revelou? E ele falou: olha, aceitem Jesus, se batizem, porque se vocês não caminharem por esse caminho, se vocês não trilharem essa porta estreita, o inferno será o seu lugar de condenação. Aqui não tem, como dito em Provérbios na escola dominical, aqui não tem dois termos. Mateus capítulo 7, existe o caminho que nos leva para o céu, o caminho que nos leva para o inferno, a porta estreita e a porta larga. Aqui não há diálogo, aqui é objetivo. E por que esse, para mim, considero então o melhor das ofertas? Porque eu não me esqueço de que em Cristo Jesus eu tenho paz com Deus. Você tem paz com Deus. É você olhar para a sua vida, olhar para os seus pecados, a sua insistência de ficar lutando diariamente contra um desejo. Agora, iniciando o culto, estava conversando com a nossa amada irmã, e ela está dizendo: pastor, há 30 anos, na verdade, que eu não fumo mais. Aliás, eu fumei há 30 anos e agora eu não fumo mais. E diariamente, né, é uma luta intensa. Parabéns para a irmã. Isso tem que ser exaltado na vida dela, porque agora a paz com Deus. A paz com Deus, eu tenho vencido por meio de Cristo. O melhor texto, talvez, que nos traz uma visão melhor ainda dessa oferta, está em Hebreus capítulo 4, em que Jesus vai dizer, Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16, diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por meio de Cristo, eu consigo chegar diante do trono de Deus e ali falar com Ele em paz, sem medo de ser consumado pelo pecado. Você está entendendo a grandeza desse texto? No Monte Sinai, quando Moisés ele chama o povo para falar com Deus, porque ele tinha tido uma excelente experiência com Deus, ele chama a multidão: gente, vamos falar com Deus. O povo diz: Moisés, a gente não quer, vá você, porque se nós formos, iremos morrer. Olha os nossos pecados. Você fala com ele e está resolvido, você passa para a gente. Mas nessa oferta, nós agora temos paz com Deus. Podemos abrir a Bíblia de manhã e falar com Deus face a face. Nós não precisamos ter medo de adentrar o tempo tomado de insegurança. Meu Deus, o que será de mim? Eu fiz isso, eu falei aquilo. Não, em Cristo recebemos o divino perdão. E agora nós podemos chegar dentro daquela casa, dentro do altar do Senhor, adorar, cantar e sentir uma paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque nós temos o sangue de Cristo. Mas para ficar mais fácil ainda, eu vou contar para vocês algo que acredito que alguns vão se lembrar, uma ilustração que eu acho fascinante. O pastor de ovelhas tinha 2 ovelhas que estavam prenhas. É isso, né? A palavra certa? Isso. Estavam grávidas, melhor dizendo, estavam grávidas. Uma delas deu os seus filhotes. A outra deu os seus filhotes, mas veio a falecer logo depois. E o pastor da ovelha olhou para aquelas crianças, aquelas pequenas ovelhas sendo alimentadas pela mãe que deu o filho, mas sobreviveu. E a outra que morreu e deixou seus filhos órfãos. E a ovelha, ela é ruim de visão, mas era boa de olfato. E o pastor pensou: poxa, se eu pegar essas ovelhas órfãs e colocar para ser amamentada por essa ovelha que não morreu, que acabou de dar luz e está amamentando muito bem, vai ser ótimo, porque as órfãs não vão precisar morrer desnutrida. Só que ele sabe que quando ele pegar essas ovelhas e colocar na outra ovelha para ser amamentada junto com os outros, a ovelha vai sentir o cheiro e vai falar: esse filho não é meu. O que ela faz? Rejeita. Quem tem gato, quem tem cachorro sabe o que acontece quando a mãe tem filhos e esse filho tem alguma doença. Ela come.
Eu me assustei quando soube disso, falei, misericórdia. Isso não é muito legal de se ver, né? Mas ela mata, porque ela sente, opa, o que ele pensou? Se eu colocar essas ovelhas aqui, elas vão morrer, essa mãe vai rejeitar. E aí ele pensou, só tem um jeito de resolver o problema dessas ovelhas órfãs. Ele vai naquela mãe que deu os filhos, pega uma ovelha, vai até as ovelhas órfãs, ele pega essa ovelha, mata ela, coloca o sangue sobre as ovelhas órfãs, passa a pele sobre as ovelhas órfãs, pega as ovelhas órfãs e põe para ser amamentada pela essa outra ovelha. E quando a ovelha sente o cheiro, ela fala, opa, são meus. Esse é o sangue de Jesus na minha e na tua vida. Deus olha para mim e fala para você, em Cristo você é aceito por Deus. Pelo sangue do Cordeiro, nós éramos como órfãos, mas agora nos tornamos filhos de Deus. É isso, essa é a graça maravilhosa do Senhor. Por isso que agora, nessa oferta, nós temos paz com Deus. Eu tenho paz porque eu tenho a marca de Cristo, eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha e sobre a tua vida, e por causa disso, nós podemos nos achegar ao trono de Deus, ao altar do Senhor, cheio de alegria, porque Deus olha para mim e para você e vai dizer, esse é meu, esse é meu. A segunda oferta, a terceira oferta, melhor, a quarta oferta, é a oferta da culpa, expiação dos pecados. E uma das coisas que eu acho legal nesse texto, nessa oferta, é que essa expiação do pecado, ela é somente para o pecado cometido na ignorância. Somente o da ignorância. Porque o pecado cometido na consciência, conscientemente, melhor dizendo, esse já não tem perdão. Êxodo capítulo de número 15, verso 30 a 31, olha o que Deus vai dizer, a partir do verso de número 30 de Êxodo 15. Mas quem pecar de propósito, tanto israelita de nascimento, como estrangeiro, Êxodo 15, 30. Conseguiu? E botei a citação errada, Deus não me queime. Eu botei a citação errada. Deixa eu pegar aqui que eu preciso dessa... Continua aí, Carlão. Eu vou ler aqui na minha versão e já vou descobrir aonde está esse texto. Só um segundo. Pai, pequei contra o céu e contra o Carlão. 10 segundos, Carlão. Êxodo 15, 30. Ah, não, desculpa, Números 15, Jesus. Números 15, Pai. Números 15, do 30 ao 31. Não errei o número, errei o livro, na verdade. Números 15, do 30 ao 31, vai dizer o seguinte, olha, mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. 31. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Eu vou ler a minha versão que diz o seguinte, mas quem pecar de propósito, tanto israelitas de nascimento como os estrangeiros, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu o seu mandamento porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. A oferta de culpa, ela é somente para os pecados inconscientes. Mas aquela que você faz de forma proposital, com intenção de matar, com intenção disso, com intenção daquilo, de fato, para esses não há perdão. E é interessante que Levítico, capítulo de número 4, que nos fala sobre a oferta da culpa, expiação da culpa, ele vai dar algumas instruções, porque no verso 3 ao 12, ele vai dar instruções para os pecados dos sacerdotes. Do verso do 13 ao 21, ele dá as instruções para os pecados de toda a congregação. Do 22 ao 23, ele vai dar regulamentações para os governantes. E do verso 27 ao 35, para as pessoas comuns. E isso, para mim, é fascinante. Veja, a oferta dependia da posição e responsabilidade da pessoa. Para cada posição havia um direcionamento,
para cada responsabilidade que a pessoa tinha ou exercia na sociedade, dentro da igreja, no grupo religioso, também se tinha uma direção a ser feita, que é totalmente diferente das pessoas comuns. A orientação para os sacerdotes era uma, a orientação para a congregação era outra. Cada um tinha ali uma oferta que dependia da posição e da responsabilidade da pessoa que quebrou a lei de Deus. E o mais legal desse texto, irmãos, é que a pessoa mais humilde de todas tinha direito de poder, então, levar a sua oferta. E aí, vá comigo em Levítico capítulo 5, verso 7, que vai dizer: se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, olha como é que Deus é maravilhoso, né? Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será sacrifício para tirar pecados e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. Eu não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia conta para nós, aliás, em cima do que pregamos de manhã sobre o fermento dos fariseus, em cima da oferta dos manjares. Eu não sei se vocês já ouviram falar que Jesus era rico. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Jesus era rico. A família de Jesus era rico. Porque o pai de Jesus, ele era o quê? Carpinteiro. Então ele era um homem rico. Mas tem uma curiosidade que eu acho que é fascinante, que as pessoas que falam isso têm um pouco de negação para o Antigo Testamento. E o que dirá o livro de Levíticos? O que dirá o livro de Levíticos? Porque se eles lessem o livro de Levíticos sobre o código de santidade, eles iam saber que lá no livro de Lucas, capítulo de número 2, está mostrando que Jesus, que a família de Jesus não era rica. Pelo contrário, eram humildes, eram pobres. Lucas capítulo de número 2, verso 22 ao 24, olha que fascinante esse texto. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Verso 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Verso 24. E para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas e 2 pombinhos. O que Maria foi levar? Aonde que eles eram ricos? Não tem sentido, né? Porque Levítico capítulo de número 5 está dizendo para nós que quem não tem dinheiro, assim Deus vai dizer, leve então para aqueles que têm dificuldade, recursos de comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou como diz a minha versão em Lucas capítulo 2, lá no verso 24, eles foram lá também para oferecer um sacrifício, 2 rolinhas e 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Nós estamos falando de que Deus, ele está disposto a perdoar todo mundo, todo mundo. Alguns se acham mais próximos de Deus pelo recurso financeiro, talvez pelo cargo que se tem, talvez pelo cargo de liderança, talvez por poder ajudar mais pessoas, mas Deus está disposto a perdoar todos, e isso para Deus não tem a menor importância. Para algumas pessoas, a perspectiva de que Deus ele está disposto a perdoar mais um do que outros não existe. E essa é uma oferta que mexe com a minha cabeça, porque eu me deparo com Jesus lá em João capítulo 4, quando ele se encontra, ele vai ao encontro daquela mulher que nós conhecemos, que é a mulher que está ali ao poço, que já estava no seu 5º casamento, e ali Jesus coloca sobre ela novos propósitos, enquanto a cidade olhava para ela como uma mulher sem propósito algum, com fim na vida dela, uma péssima história, que não tinha direito ao perdão, Jesus coloca sobre ela novos propósitos. Então aquela mulher que era maldita, Deus colocou sobre ela uma responsabilidade sobrenatural, um novo propósito, um novo foco. Talvez você pense, pastor, mas ainda não compreendi. Veja, quando Jesus está na cruz e ali 2 junto com ele, Jesus ouve que um vai dizer, olha Senhor, quando o Senhor se tornar rei, quando o Senhor chegar lá, lembre-se de mim. E aí Jesus olha para aquele homem e fala, olha, com certeza você estará comigo e vai ceiar comigo, vai estar comigo
após a tua morte. Hoje ainda você vai estar comigo. Quando eu me deparo com esse texto, ele mexe com a minha cabeça, porque esse sacrifício me faz lembrar tanto de Maria, tanto quanto a mulher samaritana, quanto esses dois presos, nos faz mostrar que Deus ele está disposto a perdoar todo mundo. Isso é maravilhoso. Deus está disposto a perdoar todo mundo. Enquanto eu e você estivermos respirando, Deus está disposto a nos perdoar. Isso não te traz um alívio? Isso não te traz uma paz no coração? Enquanto você estiver respirando, Deus está disposto a te perdoar. Deus está disposto a mudar a sua vida. Deus está disposto a colocar uma nova rota, um novo propósito sobre você. Deus está disposto a atender você até o seu último momento de vida. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo está disposto a isso. E por isso que a pergunta que nós iniciamos o culto da manhã, o sermão da manhã era: por que a lei não era completa? E por que Jesus vai dizer que ele não veio acabar com a lei, mas ele veio aperfeiçoar a lei? É porque a gente aprende que Jesus nos dá uns toques. Jesus nos dá essa percepção. Às vezes a gente vai lá e entrega ali os animais como Senhor, eu estou entregando aqui o animal e sei que o Senhor está me perdoando. E aí a gente vai continuando fazendo tudo de novo, todas as mesmas coisas, e tudo isso, e aquilo, e parece que a gente esquece que há uma oportunidade da parte de Cristo para nós. E aí, quando a gente diz que a lei não era perfeita e só Jesus veio aperfeiçoá-la, é porque Cristo, ele chega para mim, para você e diz: vem, me segue, vem, me segue. Ah, mas Senhor, eu tenho as minhas limitações, vem, me segue. Para de olhar para você e começa a olhar o que eu vejo em você e o que eu posso fazer através de você. E essa leitura de que esse sacrifício me faz entender, irmãos e irmãs, que Deus está chamando todos para o processo do perdão. Eu quero perdoar a todos, eu estou disposto a perdoar a todos. Basta vocês se colocarem na posição correta. Aí eu acho que um dos textos que eu acho também fascinante na Bíblia é que Tiago vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas é um desejo que ele tem, mas só será realizado se todos nós assim quisermos cumprir. Deus está disposto a perdoar todos. A partir do momento todos nós nos colocarmos diante dele e falar: Senhor, eu quero confessar meu pecado a ti. E, por fim, nós temos o nosso último momento de oferta. Mas deixa eu lembrar os irmãos uma coisa, perdão. Isso, nós temos o último momento de oferta, que é a oferta pela culpa, que está entre o capítulo 5, do 1 até o capítulo 6, começa o capítulo 5, verso 1 e termina no capítulo 6, verso 7, que é a oferta da culpa, do sacrifício pacífico. E as ofertas pelo pecado e pela culpa são parecidíssimas. A oferta pelo pecado lida com o pecado como natureza humana, com o fato de que todas as pessoas são pecadoras, enquanto pela culpa enfatiza os atos pecaminosos como ato individual. Mas eu não quero delongar muito aqui, eu só quero que você abra comigo Hebreus capítulo 10, verso 14. Espero não errar, Carlão. Hebreus 10, verso 14, que vai dizer o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Todos os atos que nós vemos de oferta, como ministrado de manhã e dando continuidade agora à noite, eles não eram completos, mas agora Deus aperfeiçoou com um único ato, que é suficiente. E sabe, irmãos, quando a gente fala sobre santificação, esse texto ele é autoexplicativo. Mas ao iniciar, também disse que havia um vazio, algo não preenchia. Do que adianta, irmão, você entregar um animal, colocar as mãos na cabeça dele, transferir o seu pecado a ele, e ele sendo morto, e o seu coração permanecer o mesmo? Do que adianta? E aí nós lembramos que Davi foi o primeiro a questionar isso.
Em Salmo de número 51, em que ele vai dizer para nós que Deus não quer sacrifícios, o que Ele quer de fato é que nós tenhamos um coração humilde e quebrantado. Isso é o sacrifício que Deus gosta, é isso que Deus quer na gente. Citei também Isaías, em que o próprio Deus vai dizer: olha, eu estou cansado do sacrifício de vocês, eu tenho nojo do que vocês estão fazendo, porque vocês entregam com respeito, mas vivem uma vida de desrespeito, isso eu não gosto. Por isso eu já estou cansado dos animais. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: nós seres humanos, nós não somos fáceis não é verdade? Misericórdia. Eu digo que Jesus foi conhecendo a gente, né? E falou assim: pai, olha, eu estou indo embora, mas não dá para deixar esse povo aqui não. Desce com o Espírito Santo, pelo amor de Deus, para ver se esse povo muda de jeito, porque só Jesus na causa. Nós somos difíceis, misericórdia, a gente é muito complicado. E esse texto eu acho interessante porque nós estamos nos deparando com o fato de que nós sentimos um vazio, mas por mais que a gente pegue e venha, vamos estar no culto hoje, sentando aqui, ouvindo a palavra, cantando, ofertando, dizimando, dando glória a Deus, saiu daqui, a gente continua batendo na esposa, misericórdia, né? A gente continua brigando com os filhos de forma errônea, a gente briga com o marido, briga com a esposa, o cara se matando. Mas aí quando vem para o culto, paz do Senhor, e não bate, isso não bate. É por isso que o sacrifício não é suficiente, tinha alguma coisa faltando. Eu lembrei os irmãos que hoje de manhã, eu estava sentado ali no sofá, tinha acabado o culto, eu estava esperando o Uber para ir embora, e aconteceu uma coisa fascinante. Estava conversando com a Belo, né, na porta da igreja hoje, agora, na parte da noite. Deus me trouxe uma memória assim fascinante. E eu preciso testemunhar isso, que foi assim impactante. Há muito tempo atrás, eu sou um cara muito eclético. Antes de eu me converter, eu via muita música, mas muita música. Era meu gosto não era tão ruim, eu não ia para a área do latino não, mas eu ia para diversas áreas, hip hop, rap nacional, eu gostava, Tim Maia, isso. Eu tinha muito prazer, eu gostava de ouvir muito isso. E ainda tem gosto, eu acho bacana, tem músicas que eu acho muito belas, e eu tenho certeza que vocês, talvez alguns, né, a irmã não tem gosto de brincar com uma irmã, mas eu não a vejo aqui agora, que é a irmã Ilmari, né? Tem gente que lembra da música lá dos anos 20, né? Que aí eu ia falar que era Ilmari, mas ela não está, foi salva pelo gongo. Veja, mas tem músicas antigas que a gente se lembra, que a gente gosta, porque a música ela traz essa lembrança de algum momento especial que a gente viveu, ou representa algum sentimento que se tinha lá atrás. E eu tinha muito apreço por dois tipos de duas bandas, né? Um que era um rapper nacional, que era o Emicida, e um outro que era o Racionais. Eu gostava muito, porque no meu desenvolvimento, no meu crescimento, em minha crise, né? Porque vocês sabem, eu fui adotado por uma família branca e eu, como negro, era uma loucura para minha cabeça. E aí nos Racionais eu ouvia canções que me deixavam em crise, porque eu não vivia o que eles viviam. E aí eu achava que eu não era um negro de verdade, porque eu não vivia a realidade que se vivia. E eu ouvia muito, gostava muito. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu ainda como pastor, surgiu uma oportunidade de eu ir para o show dos dois grandes músicos que eu gostava muito, que era do Emicida e dos Racionais. E aí no banco eu estava me lembrando isso, olha que fascinante, que eu queria muito ir. E não ia ser na minha cidade, para ninguém me ver. Ótimo. Ia ser em São Paulo, e eu morava em Porto Real, eu fui pastor lá de Porto Real, Freitas Soares, e aí eu falei assim, poxa, eu vou lá em São Paulo, ninguém vai me ver, ninguém vai saber que sou eu vou nesse show. Eu gosto disso, pô Deus, tu sabe que eu gosto. Eu vou lá, eu não vou pecar, não vou fumar, não vou beber, mas eu vou lá, eu quero apreciar isso. E foi chegando próximo da data, e eu, vou, não vou, e o que eu faço? E eu falei assim, Deus, eu sei que eu sou pastor, quer saber, eu não vou mexer com isso não. Vai que alguém me descobre lá, vai que acontece isso, não vou. Mas eu fiquei muito frustrado. Não fui, porém, queria ter ido. Mas eu entendi que por ser pastor eu não deveria ir. Veja, não porque era cristão, mas porque eu era pastor. E aí Deus foi me lembrando disso, eu não estava entendendo aonde ele queria chegar.
2 anos depois, um colega meu passou pela mesma experiência. Só que diferente do meu colega, eu fiquei e não quis ir. Ele não, ele acabou indo. Não foi somente ele, mas ele levou a esposa dele também, que também tinha um cargo na igreja. E já eu casado, 10, 11 horas da noite, eu recebo uma ligação, porque fofoca vai rápido, desgraça é uma coisa que vai rápido, né? E eu recebo a ligação de um amigo meu, lá da outra região. Brother, você viu o que teu amigo fez? Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu? Olha o que eu te mandei. E era um link de um festival que tinha tido numa cidade do cantor Emicida, que eu gosto. E por algum grande mega, ou mão de Deus, ou azar, eu não sei como ele vê isso, ele apareceu em 4 cortes de um vídeo que fizeram. Ele e a esposa cantando, próximo ao palco, se emocionando, de olhos fechados, como se estivesse de fato dentro da igreja. Eu falei, pelo amor de Deus. Só que para piorar, nesses cortes, tinha muito homossexual se beijando. E aí, além daquilo, tinha um ambiente. Quando eu vi aquilo, eu liguei para ele, pô, irmão, cara, que putz, mancada e tal. Mas e aí, como é que tá a situação? Eu falei, cara, a igreja ficou sabendo, alguém da cidade soube, falou para um, que falou para o outro, chegou para a gente, chegou para o meu chefe. E naquele sofá eu estava me lembrando disso. Hoje de manhã, antes de pegar meu Uber. E Deus falou assim, Fernando, existem ambientes que é para você estar e ambientes que é para você não estar. Só que você tem que entender o seguinte, uma coisa é você, outra coisa é o fulano. Uma coisa é você, outra coisa é o fulano. Paulo vai falar isso perfeitamente, de que se aquilo escandaliza, e claro que um ambiente como aquele é um ambiente que hoje, com mais tempo de cristianismo, de fé, eu entendo que não é mais o meu ambiente. Talvez eu possa ouvir dentro da minha casa, talvez eu ouça em algum momento, ou quero ouvir alguma coisa, mas ali não é meu ambiente. E eu me lembrei que eu abri mão de um desejo meu. E aí eu comecei a me lembrar de várias coisas que eu deixei de fazer, de vivenciar, porque eu tinha entendimento que Deus não ia se agradar. E na época, eu fiquei muito frustrado. Deixei de viajar para Lima com uma amiga minha. Era amiga, não era namorado, não era nada, era amiga minha de igreja, de tempo. Mas se eu fosse, viajasse, tu foi com quem? E aí eu comecei a perceber que eu abri mão de muitas coisas. Na época eu senti, mas hoje eu agradeço. Porque tudo que eu abro mão para o Senhor, Deus me honra 2 vezes mais. E quando a gente fala de santidade, é isso. É uma oferta de vida ao Senhor. Senhor, eu estou abrindo mão das coisas que eu gosto, das coisas que eu tenho prazer. Eu estou abrindo mão porque eu sei que é algo que agrada ao Senhor. Se a minha carne quiser, ela já está lá faz tempo. Tá? Anos e anos luz. Porque a carne nunca se converte, não é verdade? O Espírito sempre está pronto. A carne, misericórdia. É o que Jesus nos ensina. Então, quando eu me deparo com essa perspectiva de que eu poderia ter ido para o show e continuado o meu ato ritual de pregar, de orar, de fazer tudo isso. Eu poderia ter feito isso. Talvez não mudaria nada dentro de mim. Mas a intimidade com Cristo faz a gente lembrar que não é o ritual, não é a liturgia, é a mudança interior. E é por isso que Hebreus capítulo de número 10, verso 1, e que em nome de Jesus essa seja a sua leitura dessa noite após o culto, lê Hebreus 10 todo. Hebreus 10, capítulo de número 1 vai dizer, capítulo 10, verso 1 vai dizer, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Olha que profundo, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano.
Como pode a lei, portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? E aí, verso 2, ele continua: se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Você entende por que não é perfeito? Você entende porque somente em Cristo Jesus nós encontramos o sacrifício único e completo? Porque eu ia continuar queimando animais, fazendo todo o ritual, mas ainda assim me faltava um vazio que somente Jesus consegue preencher. Aquele sentimento, não, eu posso estar em paz com Deus. O holocausto não servia. Os sacrifícios ministrados, tanto de manhã quanto da noite, não serviam. Mas eu vou continuar o verso 3 e eu termino o culto dizendo, em vez disso, verso 3 de Hebreus 10, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradas de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas. Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda aliança, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. E eu termino aqui o culto dizendo para vocês que por causa disso, em Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus. Eu me aproximo da presença de Deus cheio de alegria. Por causa de Cristo, do sacrifício de Cristo, eu posso comer com Ele tranquilamente. Eu sou chamado à mesa, compartilho da mesa, estou presente à mesa com o Senhor por causa de Cristo Jesus. Por isso, Cristo Jesus é para nós, é para mim, é para você a lei perfeita de nossas vidas. Quantos aqui, irmãos e irmãs, estão dispostos a andar em santidade para Deus caminhar no seu casamento? Quantos de vocês estão dispostos a uma vida de sacrifício para receber da terra o melhor fruto dela? Quantos aqui estão dispostos a viver uma vida de consagração para que a sua vida inteira seja uma vida de alegria, uma vida de paz, de discernimento, saber responder perfeitamente, saber se comportar perfeitamente? A busca incessante pelo Senhor, a caminhada com o Senhor, vai me fazer ter uma vida que agrada a Deus. E não terei medo de dizer que estou ansioso para o dia da minha ida, porque eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Em Cristo Jesus, eu vou me encontrar com o Senhor. Por quê? Porque eu não tenho mais medo. Pelo contrário, eu sei que Deus e eu estamos vivendo um momento de paz por causa de Cristo Jesus. Se você perguntar para alguns crentes, e aí está pronto para ir para o céu, muitos deles vão dizer que estão com medo. Quer ver Deus hoje? Misericórdia, até treme. Deus vai vir, Deus vai descer aqui hoje, misericórdia, meu pecado aqui está escondido. Por quê? Porque não tem paz com Deus. E a paz com Deus, irmãos e irmãs, a gente só recebe em Cristo Jesus. Você pode se colocar de pé nessa noite maravilhosa, amém? Vamos orar junto para comigo. Eu quero convidar vocês a te levantar um questionamento. Você tem paz com Deus? Você tem paz com Deus? Quando você pensa no passado, você tem paz com Deus? Porque alguns de nós podemos lembrar do passado e lembrar de coisas que a gente ainda não resolveu. Então resolva para ter paz com Deus. Você tem paz com Deus quando olha para a sua casa, tem coisas em ocultos que você ainda não revelou, que você precisa revelar para uma convivência, perdão que precisa ser gerado. Isso tem que estar dentro de nós. Eu preciso ter paz com Deus.
em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, pelas canções maravilhosas que foram ministradas, que o Senhor possa falar em nossas vidas, Senhor, de forma poderosa durante essa semana, e que em nome de Jesus possamos, através da tua revelação, através do que o Senhor nos ministrou no domingo de manhã, no domingo agora pela noite, que o Senhor venha e confirme em nosso coração: nós queremos ter paz com Deus e nós só alcançaremos pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Por causa do teu sangue nós fomos aceitos, somos chamados de filhos adotivos do Senhor. Obrigado, porque em Cristo Jesus nós podemos sentar à mesa e ali olhar face a face o Senhor, e que honra o Senhor nos servir à mesa, misericórdia, que é algo fora do comum, que honra ser chamado para o grande banquete. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sempre olhar para nós e perguntarmos: estamos em paz com Deus? Se há em nós um sentimento de que está dizendo que não, se o Espírito testifica sobre nós que precisamos consertar algumas coisas, que nós possamos buscar isso. Senhor, nós queremos ter um coração quebrantado, humilde de coração, à disposição do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amados, você pode aplaudir o Senhor, que é maravilhoso, é lindo, amém. Amados, só lembrando então que amanhã às 20 horas nós temos a nossa reunião de oração. Terça-feira, às 3 horas, o nosso Café com Bíblia. Vai ter um bolo especial, hein? Semana passada teve, essa semana vai ter também um doce especial. Quinta-feira, o nosso culto da tarde, às 3 horas. O nosso culto às 19 horas. Não será mais 20, mas sim agora às 19. Graças a Deus por isso. E nos encontramos, então, no próximo domingo. Mas, se assim pudermos, nos encontraremos amanhã. Que Deus abençoe sua vida, estenda sua mão. Que a graça de Deus, o amor do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco hoje para todo sempre. Todo mundo diz amém. Amados, vai com Deus, Deus te abençoe. Amém? Posso falar contigo rapidinho?